contabilidade. A partir de agora, na Rádio Real de Canoas, você fica por dentro das notícias locais, regionais, estaduais e nacionais. A notícia levada a sério. Sua participação é muito importante. Está no ar. O programa Questão de Opinião. Muito boa noite a todos, boa noite a você, amigo ouvinte dessa programação. Nós estamos aqui numa edição extraordinária do Questão de Opinião, neste dia 7 de maio de 2020. Boa noite, doutor Rodrigo. Boa noite, Wagner. Eu queria te agradecer esse espaço. Eu pedi esse espaço por uma questão que está sendo debatida entre advogados criminalistas. Começou um debate num grupo de resgate de prerrogativas da OAB, de alguns advogados que há muito tempo se mobilizam para tentar auxílio mútuo para as questões que são inerentes à nossa categoria. Então, tem algumas coisas que eu gostaria de aproveitar o espaço da rádio para poder trazer de informação para a sociedade sobre as agruras que estão passando hoje os advogados em geral, especialmente os advogados criminalistas. Nós temos já há muito tempo, dentro da advocacia criminal, um tratamento diferente. Por quê? Porque o advogado criminalista ele confronta autoridades. Ele confronta os interesses da autoridade. É a autoridade Estado que investiga, na pessoa do delegado, é o Estado promotor que acusa, é o Estado juiz que julga. E o advogado é o único que não é autoridade ali. Ele é o único que serve apenas como voz do preso. E, muitas vezes, o que nós vemos são os advogados tendo as suas prerrogativas rasgadas, jogadas no lixo, sendo maltratados, sendo desprezados e, muitas vezes, precisando se socorrer da OAB, do órgão de classe. Muitas vezes tem êxito, tem bons colegas dentro da OAB que fazem um excelente trabalho, tem outros que não. O SEDAP tem atuado bastante, inclusive esses dias fiquei muito contente de ver a atuação do SEDAP em relação à atuação de uma colega que estava precisando de auxílio. Os direitos humanos também da OAB também prestaram socorro, prestaram auxílio para uma colega que estava passando dificuldade. Então, a gente vê já isso há mais de 20 anos, eu vejo essas dificuldades. Só que está chegando num ponto hoje que ultrapassa todos os limites. Quando eu convido, quando for a Porto Alegre, dá uma olhada no Fórum Central e olha o Fórum Novo, que já não é mais tão novo, já tem alguns anos. Olha como é que é, já por fora, o prédio. E olha o Fórum Antigo, o Fórum Velho, que é onde ficam as questões criminais. E aí tu já vai ter uma noção do apartheid, da separação que existe, da subclasse que se tornou a classe dos advogados criminalistas. Estão passando fax lá ainda? Impressionante, impressionante. Tem Você está falando... Não, estou falando sério. Eu não acredito. Então, assim, a gente ainda vê, não só ali, em vários fóruns, ainda existe, muitas vezes, a pedido de urgência, mandam fax. Agora estão utilizando os e-mails, desde que começou a pandemia, os e-mails estão sendo aceitos direto para as várias coisas que poderia ser feito antes e ainda não era. Ainda era um fax central, ainda está dentro do site do tribunal, tu vê ali o fax central. Para onde devem encaminhar os pedidos de urgência. Então, a situação é realmente caótica dentro do Poder Judiciário. Nós temos, dentro da atuação criminal, nós temos processos físicos em papel ainda. Alguns recursos são eletrônicos e outros não no tribunal e nos tribunais superiores. Então, tu tem um processo físico que o advogado acaba tendo que digitalizar, que acaba tendo que colocar dentro de um sistema para poder subir. O advogado faz o trabalho que deveria ser do cartório. O cartório tem lá os seus serventuários que recebem para fazer a digitalização dos processos. As custas nunca diminuem.
As custas do processo continuam as mesmas e só aumentam. Mas o trabalho diminuiu, porque o trabalho é feito por nós. Hoje os advogados têm que digitalizar. Inclusive, eu vi uma manifestação do presidente da OAB dizendo que concorda que os processos devam ser digitalizados pelos advogados, e isso é muito triste de ver, né? Porque a preocupação do presidente da OAB deveria ser com o bem-estar dos advogados, ele deveria sim ser corporativista, né? E defender os nossos interesses, é para isso que ele está lá. E não é o que eu vejo. Sabe? Então, hoje nós vivemos a seguinte situação. Na Justiça Federal, quando eles resolveram digitalizar os processos, eles disseram, a partir de agora todos os processos serão eletrônicos, e acabou. Os outros eram físicos, nós vamos digitalizar os antigos, mas a partir de hoje necessariamente tem que ser eletrônico. E acabou. E nós ainda, na área criminal, nas outras áreas até a maioria dos processos hoje é eletrônico, mas na área criminal não. Na área criminal continuam vindo os inquéritos de forma física, ninguém digitaliza, são impulsionados fisicamente. E os advogados hoje não conseguem ter acesso aos processos sem ter que ligar para o fórum, pedir para que um serventuário pegue o processo físico, digitalize e envie para o e-mail, para que o advogado possa fazer a petição por e-mail. E isso quando fazem. Porque muitas vezes não fazem, porque eles têm uma resolução dizendo que os processos físicos não devem ser manuseados pelos serventuários. Aí tu imagina a situação. Tem habeas corpus sendo negado por falta de cópia do processo e certidão do cartório dizendo que não dá cópia do processo. Então nós temos pessoas que estão presas, sem julgamento, desde que começou a crise da pandemia, tá? Não tem audiência. Eles não estão fazendo audiência nenhuma. E hoje o CNJ prorrogou para o dia 31. Primeiro seria até o dia 1º, depois passaram para o dia 15 e agora prorrogaram para o dia 31. E sabe quantos processos foram digitalizados nesse período, Wagner? Nenhum. Os processos estão absolutamente parados. As pessoas estão presas. E quando se entra com habeas corpus dizendo que essas pessoas estão sendo presas indevidamente por mais tempo do que determina a lei, o tribunal tem dito que não, que é caso de pandemia, é caso de força maior. E simplesmente a Constituição está sendo rasgada. Porque o que nós temos dentro da Constituição Federal é a presunção de inocência e duração razoável de um processo. O processo não pode ficar indefinidamente parado. E a culpa não é da pandemia. A pandemia pode até trazer uma morosidade, mas ela não é causa para uma paralisação de processos. Eles deveriam estar digitalizando esses processos desde o início, transformando os processos em eletrônicos. As audiências, os advogados não têm que ir ao fórum, eles têm que se cuidar. Eles realmente têm que se cuidar. Não tem condição, Wagner, numa sala que nem essa aqui, tu ter o juiz, o promotor, o advogado, quem vai depor, o réu, a escolta, não tem como. Testemunha, não tem como. Sabe? Então, os réus, os presos, são ouvidos por videoconferência. As testemunhas são ouvidas por videoconferência. Mas os advogados têm que ir fisicamente até o fórum. O juiz tem que ir fisicamente até o fórum. O promotor tem que ir fisicamente até o fórum. Por quê? É que nessa hora, Rodrigo, quero contribuir com a tua fala, que eu vejo o atraso do brasileiro, tá? O atraso da justiça brasileira em relação à tecnologia. Né? Enquanto nos Estados Unidos, hoje, né, a gente vê audiências por videoconferência, a gente vê um avanço, enfim, em outros países do mundo, né? Inclusive até menores que o Brasil. A justiça brasileira segue mantendo, né, aquilo que é tradicional do tempo das pedras, da Arca da Velha. E o pior de tudo, Wagner, a gente vê assim, julgamentos no Supremo por videoconferência, ok. Eu tive audiência, agora mês passado, na comarca de Marmeleiro. Eu tive audiência na comarca de Marmeleiro, eu fiz de casa. O juiz teve boa vontade, colocou eu mais outros 2 advogados, cada um nas suas casas, mais 3 advogados, cada um nas suas casas através de links, né? Estava só o juiz e o promotor na sala, o réu foi ouvido por videoconferência lá na delegacia
e ele realizou o ato. E aí, quando me fala que a comarca de Marmeleiro pode realizar uma solenidade, o Tribunal de Justiça não está permitindo aos advogados fazerem sustentações orais nas defesas de habeas corpus, de medidas urgentes, tá? Porque não tem a estrutura tecnológica para permitir isso. E eles colocam os advogados numa situação terrível, porque eles fazem julgamentos através de sessão virtual. Tá? Eles julgam de casa. Só que se o advogado quiser fazer a sustentação oral, eles tiram de pauta e botam para lá sabe Deus quando o julgamento. E aí o teu cliente chega para ti e diz assim: doutor, o senhor vai ser o culpado por atrasar o meu julgamento? Então os advogados hoje ficam assim, ou eles fazem o trabalho deles direito da forma que foram contratados, ou eles têm que devolver os honorários, porque eu, quando sou contratado para fazer a defesa máxima possível pelo meu cliente, inclusive a sustentação. Tá? Que modéstia à parte, onde eu me saio melhor. Então eu não abro mão de fazer a sustentação oral. Só que daí o cliente fica brabo com o advogado, né? E diz, não, eu quero ser julgado agora porque eu acho que é injusto, eu tenho que ter chance de ser julgado agora, eu tenho que ter chance de sair. Fica a família pressionando, doutor, por que o julgamento não saiu? É só para fazer a sustentação? Tá, mas eles não vão com o voto pronto? O que adianta o senhor ir lá falar? Não, já teve... Eles vão com o voto pronto, mas já teve desembargador que mudou de voto porque ouviu a sustentação e, na hora, não tinha analisado o caso com a devida atenção ou assimilou a tese de outra forma quando foi explicada verbalmente. Às vezes até aparece fato novo que a gente faz questão de levantar na tribuna na hora da sustentação, que não foi colocado por escrito antes e que leva a mudança de voto. Então, eu nunca abro mão. Eu sou intransigente. Eu não abro mão de direito de cliente meu nenhum, muito menos os meus. É meu direito de trabalhar. É meu direito de sustentar. E é direito de todos os colegas, de todos os advogados criminalistas. E não só os criminalistas, todos os advogados de todas as áreas. Ninguém pode ser impedido disso. Mas os advogados criminalistas estão sofrendo isso. E isso está acontecendo hoje. É claro que a gente não quer uma liberação dos presos em massa. Mas a gente quer que, pelo menos, os processos andem para ver quais são os casos das pessoas que estão presas injustamente e aquelas pessoas... Justo. Exatamente, que tenha um processo em prazo razoável. Sabe quando eu comecei a advogar? Há 20 anos atrás, existia um prazo jurisprudencial que eles diziam o seguinte: se não acontecer em 81 dias o julgamento, a pessoa tem que ser solta. Antigamente era assim, 81 dias. Uhum. Nossa, hoje em dia, 81 dias, o processo nem começa. Sabe? E hoje a gente vê que fica a critério do prazo considerado razoável. Qual é o prazo considerado? Não existe. Não existe. A lei só fala em prazo razoável. E aí eu te digo... Então vem da cabeça de cada juiz. É o critério subjetivo. E aí o que acontece? Quando a gente vê o prazo alegado como razoável, né, eles levam em consideração que é razoável o processo ficar parado porque existe uma pandemia. E não é. O Estado não pode parar os processos porque tem a pandemia. Ele tem que evoluir. Hoje o Estado tem que se atualizar. E o Estado tem que permitir que os processos andem. Os processos eletrônicos, eles têm que movimentar. Evidente que tem que movimentar. Não, eles estão suspendendo até os processos eletrônicos, que eu entendo. Suspenda-se os prazos dos processos eletrônicos, ok. Né? Porque não tem funcionário suficiente para movimentar tudo. Mas, pelo menos, que se movimente de forma eletrônica os processos considerados urgentes. Os processos que não são urgentes, que se suspenda. Ok. Tem que trabalhar com um número de funcionários reduzido, né? É compreensível. Agora, processo de réu preso, a pessoa está presa e não tem uma previsão de audiência, não tem uma previsão de julgamento, o advogado não pode fazer a defesa, não pode fazer sustentação. Chegou num absurdo. Chegou no caos. Sabe? Isso não pode continuar acontecendo. Então, os advogados hoje têm que se unir. Essa questão não é só dos criminalistas. Essa questão é de todos aqueles que amam o Estado Democrático de Direito e que acham que a Constituição Federal é a base de uma sociedade civil organizada. Porque senão isso vai virar um tumulto sem fim. Enquanto nós não tivermos, pelo menos para aqueles que são considerados urgentes, os processos tramitando, sendo digitalizados e permitindo a ampla defesa, permitindo o contraditório, permitindo o desenvolvimento desses processos, pelo menos,
Então, eles não estão preocupados com mais nada. Eles prendem a pessoa, jogam lá dentro e passam a chave e acabou. Se tu for acusado de alguma coisa, não interessa se tu é inocente, se tu é culpado. Tu não vai ser julgado, mas tu vai ser punido. E o Estado vai se manter inerte e tudo vai continuar do mesmo jeito? Não, e o pior disso tudo é a despesa que o Estado tem com alguém que está preso e o julgamento não acontece e o processo não anda. Isso é despesa para o Estado. Não, e além de ser despesa para o Estado, é o tipo da situação que eu gostaria de ver os nobres julgadores que se tivessem um filho numa situação como essa. Uhum. Porque as pessoas sempre dizem assim, tu defenderia alguém que fizesse mal para um filho teu? E eu sempre digo a mesma coisa. E se a pessoa que fizesse mal para alguém fosse o teu filho? Esse pensamento, essa forma de pensar um pouco fora da caixa e do discurso fácil e comum, é exatamente o que leva à situação de descaso e que leva muitos à situação de desespero. Porque as pessoas continuam sendo presas, as pessoas continuam indo para dentro do sistema carcerário, as pessoas que não deveriam estar lá não estão saindo, e isso acaba acontecendo injustiça, acaba acontecendo caos, estão varrendo para debaixo do tapete, fazendo de conta que o problema não existe. Quando a sociedade perceber o tamanho do problema, vai explodir na cara da sociedade. Nós vamos ter um caos. E a questão não é mais o caos financeiro só. Nós vamos ter o caos social completo. Então, eu peço muito, Wagner, agradeço o espaço, tá? Desculpa até por me estender, mas eu agradeço o espaço e eu peço para todos aqueles que são advogados, que não são advogados, não importa. Todos aqueles que concordam que um poder judiciário tem que atuar, que o poder judiciário tem que trazer pelo menos a informatização e a viabilidade de trabalho para aqueles processos urgentes, tá? Que ajudem, que compartilhem, né? Esse nosso momento aqui, esse vídeo, compartilhem, que curtam a nossa página e que venham fazer junto aqui com a Rádio Real, que façam parte, porque a Rádio Real está sempre imbuída no espírito de ajudar, né, para que o Poder Judiciário seja eficiente, seja justo, que veja a coisa do outro lado. Eu vou dizer uma coisa, não é caro, não. É barato. Não é caro colocar tudo em sistema. É muito mais barato. É muito mais barato que se pensa. O problema... É muito mais barato do que nós estamos vivendo. Exatamente. É muito mais barato. O problema é aquilo que nós falamos, né? Enquanto um cobra 5, 10 mil, tem aquele que cobra 150 e aquele que vai querer os 10%, os 15%. O problema do custo Brasil. É um custo Brasil. É um custo Não Brasil. vamos só colocar a culpa aqui no judiciário, porque isso é geral. É um custo Brasil. É um custo Brasil. Não é caro fazer isso. Não é caro você colocar um sistema eficiente no judiciário para que essas audiências ocorram, para que o advogado consiga fazer o seu júri, a sua sustentação oral de casa, né? Porque nós vivemos em uma época de risco e uma época de perigo iminente para as pessoas. Aí você imagina, nós aqui tomando um cuidado, apenas com 2, né? Trazendo sempre entre 2 aqui no estúdio, você imagina ter que ir 10 dentro de uma sala desse tamanho, que é aqui, e um com corona. Um, sem saber, pegou o vírus. Acabou. Né? O caos vai ser generalizado. Exatamente. Então, não é caro, basta uma boa vontade. Eu acredito que se o Poder Judiciário aqui do Rio Grande do Sul queira fazer algo, dá para fazer, a custo muito baixo, entendeu? E eu quero acreditar na justiça, Rodrigo. Eu quero acreditar que esse teu apelo venha a ser atendido. Eu não quero perder a fé na justiça. É o único órgão, a única instância no Brasil que eu não quero perder a fé é na justiça. E eu quero, ter fé nos advogados. Exatamente. Eu ia chegar nessa perna. Eu quero ter fé nos advogados que venham abraçar esse teu pedido, que venham abraçar essa tua causa e que venham a fazer os seus pedidos, né? E que a OAB venha defender a classe, assim como já defendeu em várias vezes, esse órgão que é considerado um dos de mais credibilidades no Brasil, né? Que se faça honrar essa credibilidade, defendendo a sua classe com honradez e hombridade. E nós temos aí associações, né, de criminalistas que têm um grande peso, como a Abracrim, né, que inclusive eu queria dizer que
estou realmente, né, muito feliz, tá, de ver pessoas como a doutora Arima, que é uma excelente colega que está junto da Abracrim, né? Quero estar junto com eles, hermanados. Tem um colega no Rio de Janeiro que é da Anacrim, né? Que é muito querido, né? O nosso colega lá do Rio de Janeiro, doutor Igor. Então, eu quero muito que todos os advogados, né, se unam, não só os criminalistas, mas que os advogados todos abracem os criminalistas, que acabe essa diferença entre advogados, tá? Porque quando eles entenderem que os advogados criminalistas são tão advogados quanto que nós, irmanados, somos mais fortes, tá? Talvez a gente consiga mais coisas para a categoria como um todo, a gente consiga um reconhecimento maior, melhor e consiga mais justiça para todos, tá? Então, obrigado, Wagner, obrigado para todos aí, por favor, vamos ajudar, vamos compartilhar e vamos fazer isso chegar a todos, né, do Poder Judiciário, a todos do governo, né, do Legislativo. Vamos divulgar isso ao máximo. Eu tenho certeza que isso vai ser muito importante e que a gente consiga aí fazer com que essas ideias prosperem e que a gente consiga fazer com que a situação não volte à normalidade, que nunca teve, mas que avance por um caminho de normalidade. Muito bem, obrigado, doutor Rodrigo, obrigado a todos. 9h13, nós vamos ficando por aqui. Agradeço a sua audiência, compartilhem esse vídeo, compartilhem a nossa página aí, facebook.com/Rádio Real. Curta, ative as notificações e seja real você também. Forte abraço e até logo mais. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir na Rádio Real de Canoas o programa Questão de Opinião. Aqui, sua participação é muito importante. Programa Questão de Opinião. Você está passando por problemas